Deputado José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia. Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Obrigado, senhor presidente, deputado Francisco Rodrigues. Obrigado, deputado Francisco Rodrigues. Eu vou tratar de um assunto grave e delicado. Anteontem, o médico Marcelo Caron foi condenado a 30 anos de prisão. O crime do médico não foi simplesmente um erro médico. O médico foi condenado porque, embora graduado em medicina e inscrito no Conselho Regional de Medicina, ele ostentou o título de cirurgião plástico, que é fornecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Essas sociedades fazem provas e dão títulos a quem preenche os requisitos do saber. Portanto, o médico cometeu um crime de falsidade ideológica que redundou em 5 mortes e 29 mutilados. Esta foi uma providência muito bem aceita pela sociedade, uma providência corretiva. A revista Época publicou, no dia 2 de abril de 2009, uma matéria que fala sobre currículos falsos e deixou muito claro que a cada 10 currículos apresentados, currículos em busca de emprego, currículos para concurso, existe um percentual de quase 40% de informações não verdadeiras. Nestes dias próximos passados, a revista Piauí, uma revista que vem se firmando como uma revista independente, apresentou uma reportagem da maior gravidade. A revista informa que a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que também foi ministra das Minas e Energia, apresentou currículo falso. Ela mente em relação às suas habilitações. Eu quero deixar claro que não há exigência de diploma, de nenhum diploma, para ser deputado. O único diploma que precisa para ser deputado é o voto popular. O único diploma que precisa para ser presidente da República é o voto popular. Logo, no país onde o presidente Lula não tem diploma superior, mas tem 2 diplomas conferidos pelo povo de presidente da República, não precisaria uma ministra fraudar o diploma, falsear o diploma, mentir quanto à carreira. Tanto o erro da ministra não é o fato de não ter concluído o do mestrado ou não ter concluído o doutorado. Quero dizer aos senhores, inclusive, que eu, quando me graduei em engenharia pela Universidade Federal da Bahia, fui à universidade, hoje chamada Universidade Federal de Itajubá, e fiz todos os créditos que me habilitariam como mestre em ciência, Master of Science, mestre em ciência. Mas não concluí a tese. Fui trabalhar e não fiz a tese. Comecei e não acabei. Eu nunca ostentei no meu currículo o fato de ser mestre pela Universidade Federal de Itajubá ou pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá, porque senão eu estaria mentindo, seria imoral e ilegal. Tanto a minha fala aqui não é sob o ponto de vista de ter diploma ou não ter. Muitos dos que aqui estão não tiveram diplomas até em consequência da atividade política, o que é muito razoável e compreensível, ou das dificuldades da vida. O que não poderia era a ministra mentir, tanto que ela perde a incredibilidade. Como disse muito bem colocado o artigo publicado na Folha de São Paulo e no Globo, o jornalista Hélio Gaspari diz o seguinte textualmente: a ministra Dilma tem uma relação agreste com a realidade. Em março do ano passado, ela sustentou que a Casa Civil não organizou um dossiê de despesas pessoais de Fernando Henrique, embora ela tivesse dito antes que estava colecionando documentos que incriminavam o Tucano. Portanto, estamos diante de alguém que mente com insistência.
Por isso alguns chamam de Dilma dossiê. E agora vamos chamar de Dilma diploma falso. Ninguém diz Lula diploma falso, porque o diploma de Lula é verdadeiro. Lula não precisou mentir para poder atingir a presidência da República, senhor presidente. Há um sistema chamado Sistema Lattes, do CNPq, onde são registrados os diplomas, presidente. E lá, só quem altera os dados é o interessado, é a ministra Dilma. Ela tem uma senha e lá ela informa que é doutora, informava até a descoberta, doutora, tem diploma de doutora e de mestra pela Unicamp, e a universidade nega. Ela não tem nenhum nem outro. Portanto, eu venho aqui dizer que isso é grave e que nós esperamos que o Brasil haja de forma diferente. Nos Estados Unidos, para citar um exemplo, a conceituada Universidade Massachusetts Institute of Technology, o MIT, demitiu uma funcionária graduada porque ela, 28 anos antes, declarou ter feito um curso que não fez. O parlamento do Irã demitiu um ministro porque declarou ter doutorado que não tinha. Portanto, o problema que está em jogo não é ter diploma ou não ter. O que está em jogo é ter dignidade ou não ter. Quem visita penitenciárias e pergunta a um detento qual foi o crime que ele cometeu, ele não diz se furtou ou se matou, ele diz o número. E com relação à ministra Dilma, ela está em cursa no 299 do Código Penal, falsidade ideológica. Isto é grave, porque atenta contra a reputação do governo, sobretudo quando o chanceler também mentiu com relação ao seu doutorado. Celso Amorim também é mentiroso.